Bom, então, essa aula é sobre a resposta em regime permanente de sistemas lineares invariantes no tempo. Resposta em regime permanente, né, também conhecido como resposta em regime, né, resposta permanente. Alguns textos aqui no Brasil traduzem ao pé da letra o termo em inglês steady state como estado estacionário, né, tudo isso são sinônimos. Então esse é o sumário da aula, uma breve introdução. A gente vai depois estudar o caso contínuo, né? Segundo ponto. E aí o caso contínuo vai ser dividido no caso geral e o caso de sistemas com realimentação unitária. Depois vou falar de erros devido a perturbações. E finalmente a extensão, né, do estudo do caso contínuo para sistemas de tempo discreto. Muito bem, aqui eu estou repetindo um pouquinho, né, o que foi discutido na aula de regime transitório. Ao ser citado por uma entrada qualquer, um sistema dinâmico reage de acordo com sua natureza, antes que a resposta assuma a forma do sinal de entrada, né? Por exemplo, um circuito RLC excitado por uma fonte de tensão constante reage de acordo com sua configuração até que os capacitores indutores estejam carregados. Então, nesse momento, se chega no regime permanente. Então, do ponto de vista do sistema de controle, o que é importante, né? Os erros de regime permanente são indicadores da precisão do sistema de controle. Tá? Então, se você quiser controlar uma temperatura de uma sala, você quer que seja 20 graus, mas o seu sistema de controle deixa ela com 21, então você tem um erro de 1 grau. Então, isso é um erro de regime permanente. Então, nesse exemplo, o seu sistema não é muito preciso, sendo que, a depender, né, da aplicação, você ter algum erro não é necessariamente tão crítico, né? Então, tem, por exemplo, a temperatura de uma sala de aula, 1 grau de diferença, não é uma coisa dramática, mas se você vai controlar a temperatura dentro de uma incubadora, numa UTI neonatal, aí você já não pode ter 1 grau de diferença, de erro, né? Então essa é a ideia do erro de regime permanente. Indico a diferença entre o que se quer, que é o sinal de referência, que é o sinal que se indica para o sistema, e o que você obtém, que é a saída controlada. Então vamos ver, né, a fundamentação geral dos erros de... Aqui eu estou chamando de segmento de referência, né? Então é mais um sinônimo, né? O que significa segmento de referência. A referência, sinal de referência é o que você quer que o seu sistema de controle siga, né? Então, isso que a gente chama de segmento de referência também, né? Tem a ver com o erro de regime permanente, né? Então, em inglês, se pegar os artigos em inglês, chamam isso de reference tracking. Bom, então a gente vai partir do sistema de malha fechada, né? Então aqui esse GMF de S é a função de transferência de malha fechada, né? Mas assim, a gente poderia, né, eventualmente isso poderia representar qualquer sistema, né? Então, por exemplo, a gente está aqui aqui eu desenhei um sistema qualquer, né? Um sistema aqui cheio de blocos, tá? G1, G2, H1, H2. Então, a gente sabe calcular, né, a função de transferência de malha fechada disso daqui e simplificar esse sistema para um bloco só, tá? No qual a entrada é o sinal de referência e a saída é
o sinal de saída. No caso do sistema de controle seria a saída controlada, tá certo? Então, só quero indicar que a configuração aqui não interessa, a configuração dos subsistemas, o que interessa no final para esse desenvolvimento é a função de malha fechada y sobre r, né, que eu estou chamando aqui de GMF. Tá? Então vamos voltar aqui para os slides. Muito bem, então, dada aqui uma função de transferência de malha fechada, tá? GMF, o erro, chamando aqui de erro instantâneo, é dado por essa expressão, né? R menos Y, referência menos o sinal de saída, e o erro em regime permanente, que a gente pode definir de uma maneira precisa matematicamente, é o limite desse erro instantâneo quando t tende a infinito. Tá? Veja que é aqui que a gente está supondo que, né, quando t tende a infinito, se atinge esse regime permanente, né? Essa abreviação SS aqui é do inglês, que é usado nos livros, né, de steady state. Como é que a gente calcula, né, esse erro? Então a gente poderia, para cada sistema, achar a resposta, o y de t, fazer r menos y, fazer o limite quando t tende a infinito. Mas é muito trabalhoso, né, porque isso implicaria expansões em frações parciais, etc., né? Então tem uma maneira muito mais simples de fazer isso, é usando uma ferramenta aqui da transformada de Laplace, que é o teorema do valor final, tá? Que diz que você pode calcular o limite quando t tende a infinito, a partir do limite quando s tende a zero, né? Então, o teorema do valor final diz que o limite quando t tende a infinito de E de t é o limite quando s tende a zero de s é de s. Então a gente pode calcular esse limite por Laplace, que é muito mais simples, né? Porque você pode usar só as funções de transferência transformadas no sinal de entrada sem precisar fazer a transformada inversa, né? Só que tem um detalhe, nesse contexto aqui nosso, de um sistema de controle da função de transferência de malha fechada, e isso é muito importante, eu vou falar várias vezes durante essa aula, é uma coisa que não se pode esquecer, é que esse teorema do valor final só é válido se, nesse contexto nosso aqui, se a função de transferência de malha fechada for bibustável. Tá? Então, aqui no caso do sistema contínuo, se todos os polos da função de transferência de malha fechada tiverem parte real negativa. Tá? Então, isso não pode ser esquecido. Tá? Vai estar escrito várias vezes aqui, né, nos slides, e eu vou falar várias vezes porque há uma tendência na resolução dos problemas de se esquecer disso, né? Mas isso não pode ser esquecido. O sistema que não é bibustável não atinge, né? A resposta não atinge o regime permanente, porque a resposta ela cresce indefinidamente, né? Muito bem. Então, o erro é r menos y, só que y, né, é GMF vezes r. Não é isso? GMF é y sobre r, então y é GMF vezes r. Então, colocando y em evidência, a gente tem aqui a transformada de Laplace do erro. Então, a expressão geral do erro de regime permanente, usando aqui o teorema do valor final, vai ser o limite quando s tende a zero de s é de s. Desde que, né, escrevi duas vezes aqui para vocês não esquecerem, desde que GMF seja bibustável. Então, essa é a expressão geral do erro. Se o sistema for bibustável, você pode aplicar em qualquer situação, em qualquer configuração dos sistemas, qualquer tipo de realimentação, quantos blocos houver no sistema, né? Então, isso não interessa se você consegue calcular o GMF, por exemplo, usando Mason ou simplificação de diagrama de blocos, essa expressão sempre vai ser válida, tá? Essa expressão geral sempre vai. Então, aqui tem um exemplo. Tem um exemplo aqui de um sistema, tem 3 blocos, tem 2 realimentações, né? Então, aqui, tipicamente, né, isso aqui seria
uma planta que eu queria controlar, que é o modelo dela. Então, isso aqui é um controlador P-D, né? Proporcional derivativo. E a parte derivativa, que no caso mais padrão, né? Ela está aqui também junto com a parte proporcional, ela está aqui nesse sub-ramo aqui, tá? Então, quando vocês forem estudar sistemas de controle, vocês vão ver que esse esquema aqui ele é mais vantajoso para diminuir o overshoot, né, da resposta. E aqui é derivativa, porque está multiplicando por S aqui, a função de transferência. Então, multiplicar por S, em Laplace, significa derivar no tempo, por isso que isso aqui é uma ação derivativa. Bom, então eu quero calcular o erro de regime, né? Então eu preciso do GMF. Aqui a gente pode calcular o GMF ou fazendo a simplificação do diagrama de blocos, que seria simples, né? A gente tem aqui ó, uma realimentação. Quando eu fizer isso aqui vai ficar um bloco só, que vai ficar em série com esse, e depois outra realimentação, né? Então, em 2 rodadas aqui a gente consegue simplificar-se ao GMF. A gente pode fazer por Mason. Por Mason aqui é particularmente simples, ó. Por quê, né? Qual é a fórmula de Mason? Ganho do caminho direto, tem um caminho direto aqui que é esse, ó, de R para Y. 18,75 sobre S, S mais 2, S mais 4, que é isso aqui. Dividido pelo delta. O delta 1 menos os ganhos dos laços. Então a gente tem 2 laços aqui. Esse grande e esse pequeno. E o menos vai virar mais, por quê? Porque são todas realimentação negativa, né? Os ganhos do laço são negativos, então o 1 menos vai ficar 1 mais. Aqui não tem, os 2 laços se tocam, né? Esse laço se toca com esse. E todos os 2 tocam no caminho direto. Tá? Então essa aqui ó, é a aplicação direta da fórmula de Mason nesse sistema daqui. Então a gente tem aqui o ganho direto e 1 mais as 2 malhas. Ó. Essa maior, que é 18,75 dividido por S, S mais 2, S mais 4. E essa menor, que é 7,5S sobre S, S mais 2, S mais 4. Então, simplificando aqui, fazendo as contas, essa é a função de transferência de malha fechada. A função de malha fechada é essa daqui. Então, primeira coisa, né? Não esquecer antes de aplicar a fórmula do erro. Estabilidade, né? Então, nesse caso aqui, como é um polinômio do terceiro grau, a gente teria que aplicar o critério de Routh-Hurwitz. Tá? Não vou fazer aqui, vocês podem fazer em casa. Isso aqui já foi visto em outra aula. E vocês vão conferir, vão verificar que o sistema é bibestável. Tá? Né? Esse sistema daqui é bibestável, segundo o critério de Routh-Hurwitz. Sendo assim, nós podemos aplicar a expressão, a fórmula do erro, que é essa daqui. Limite com S tende a zero, a gente acabou de ver, S, 1 menos GMF de S vezes R de S. Então, limite quando S tende a zero de S, ó, 1 menos GMF vai dar isso daqui. Tá? Vezes R de S. Então, essa é a expressão geral, qualquer que seja o R de S, né? Tá? Então, repetir aqui a expressão. Aí vamos pegar 3 sinais, né? De referência para calcular o erro. Primeiro, o sinal mais comum, né, que é o degrau unitário. O degrau unitário é comum mesmo aparecer em problemas reais ou é um sinal porque é mais simples que a gente estuda? Não, ele é um sinal muito presente em aplicações reais de sistema de controle, né? É um sinal constante, referência constante significa eu querer manter uma temperatura constante, eu querer manter o nível de líquido em um tanque industrial constante, querer manter a velocidade de uma máquina elétrica constante. Então, isso não é só para ser simples. Então, é um sinal muito presente, talvez até o mais presente nas aplicações de sistema de controle. Tá? Então, o degrau unitário, né, tem essa transformada de Laplace, 1 sobre S. Então, substituindo aqui no R de S, você vai ter esse 1 sobre S, esse S vai cortar com esse daqui, tá certo? E o limite vai dar zero, por causa desse S aqui, ó, no numerador, certo?
Esse S cortou com esse, ficou esse S aqui no numerador, o limite quando S tende a zero dá zero. Então, para uma referência do sistema do tipo degrau, esse sistema que eu mostrei teria erro zero. Tá? Que é um negócio bom, né? Erro significa que você coloca lá uma referência de temperatura e o sistema vai, de maneira exata, seguir, o sistema de controle vai seguir esse valor. Outra referência usada é a referência do tipo rampa, né? Tipo rampa, esse sinal aqui, T, para T maior ou igual a zero, o R de S é 1 sobre S ao quadrado. Aí veja o que vai acontecer agora, quando eu substituir 1 sobre S ao quadrado aqui. Esse S ao quadrado aqui ó, vai cortar com esse S vezes esse. Tá certo? E aí, quando eu fizer o limite para S tender a zero, vai ficar 15,25 sobre 18,75. Que é esse valor daqui, 813, que é 81,3%. É um erro grande para a rampa, né? E se for uma referência do tipo parábola? T ao quadrado sobre 2, com T maior ou igual a zero, que tem essa transformada de Laplace. Aí eu vou ficar com S ao cubo no denominador e no numerador eu tenho só S ao quadrado. Então eu vou ficar com S aqui no denominador multiplicando tudo. E aí quando S tender a zero, vai ficar zero o denominador, isso aqui vai dar infinito. Tá? Vai dar um erro infinito. Então erro infinito, mas erro infinito significa que o sistema é instável? Não. Significa que o sinal de referência e o sinal e a saída divergem, né? Não quer dizer que o sistema tem que ser biboestável, né? Muito bem. Esses sinais aqui, né? Degrau, rampa, parábola, que eu chamei aqui sinais de referência típicos, eu coloquei, eles podem ser escritos dessa forma, né? T elevado a m sobre m fatorial. Então, quando m é 0 é o degrau, quando m é 1 é a rampa, quando m é 2 é a parábola. E aí a gente pode classificar os sistemas em função do comportamento deles relativo aos erros de regime permanente, né? Aqui eu coloquei outro sinônimo, ó, erro de regime, também é outro termo que é usado para os erros de regime permanente, para os erros de rastreamento, para os erros de segmento de referência, né? Tudo isso, todos esses termos são usados. Então, o que é um sistema de tipo zero? Um sistema de tipo zero é um sistema cujo erro de regime é finito e diferente de zero, quando a referência é do tipo degrau. Aí esse zero aqui está relacionado a t elevado a zero, tá certo? Sinal t elevado a zero, sistema do tipo zero, vai ter um erro finito diferente de zero. Quando o erro é finito e diferente de zero para referência do tipo rampa, então rampa, esse m aqui é igual a 1, a gente diz que o sistema é do tipo 1. E quando o erro é finito e diferente de zero para referência do tipo parábola, 2, né, o sistema é do tipo 2. Certo? No exemplo anterior, que a gente fez, o erro deu finito diferente de zero para a referência do tipo rampa. Então, esse sistema, desse exemplo, é um sistema do tipo 1. Certo? Bom, uma coisa interessante para a gente ver aqui, que é importante, ou que facilita bastante a análise de erro de regime, quando o sinal de referência é o degrau, é esse aqui. Ó. Essa é a expressão geral do erro, desde que GMF seja biboestável. E o sinal de referência é constante, né, que é um sinal mais comum de referência que aparece aí em sistema de controle, que é o degrau. Né? Então, essa expressão vai ficar, ó, substituindo R de S aqui, que é 1 sobre S, ó, limite S1 menos GMF 1 sobre S, esse S vai cortar com esse, e o limite quando S tende a zero vai dar isso aqui, ó, 1 menos GMF de zero. 1 menos GMF de zero. Então, qual seria a condição para o erro de regime para uma referência do tipo degrau ser nulo? Né? O erro para referência constante ser nulo. A gente quer... Isso é importante, né? Eu quero que
e a temperatura seja precisamente 20 graus, sem erro. Então a condição é que, isso aqui é a fórmula do erro, né? A condição é que o GMF de 0 seja 1. Tá? Então isso é muito usado, e isso é uma coisa muito simples, né? É uma condição muito simples. Se você tem o GMF de cara, você olha esse valor, o GMF para S igual a 0, e você já sabe se o erro vai ser nulo ou não. Essa quantidade, o GMF de 0, tem um nome, né? A gente chama de ganho estático. Tá? Então, para sistemas lineares invariantes no tempo, o ganho estático é dado pelo GMF de 0. Mas a noção de ganho estático assim, é mais ampla. Eu posso definir um ganho estático para sistemas quaisquer, né? A definição é essa. Ó. O ganho estático é a variação do valor de regime permanente na saída, dividida pela variação da amplitude da entrada. No caso linear, o que acontece? Essa razão aqui ela é constante, né? E é dada pelo GMF de 0. Então, se você multiplica a amplitude do sinal de entrada por 2, a amplitude do sinal de saída vai ser multiplicada por 2, por causa da linearidade. Então, esse ganho não se altera e tem esse valor de GMF de 0. Num sistema qualquer, incluindo sistemas não lineares, esse ganho varia com o ponto de operação, certo? Então, sistemas não lineares gerais, esse ganho não é dado por GMF de 0, tá? E ele varia com o ponto de operação. Inclusive, isso é uma das maneiras que se tem para você identificar que um sistema é não linear, quando o ganho estático é diferente em função do ponto de operação. Então, isso é um conceito importante que é útil e que é bastante usado, inclusive, em aplicações práticas. Muito bem, então agora a gente viu a expressão geral, agora a gente vai ver expressões específicas para sistemas com realimentação unitária. Por que a gente vai estudar particularmente sistema com realimentação unitária, né? Então, sistema com realimentação unitária é um sistema onde o ramo, né, de realimentação aqui tem ganho 1, né? Por isso que é realimentação unitária. Por que a gente estuda em particular esse sistema? Porque é mais simples? Não necessariamente. Ele parece que é mais simples, e realmente ele é mais simples do que... Mas esse sistema ele aparece em aplicações reais. Vamos ver o seguinte. Deixe-me voltar aqui para o quadro. Está meio bagunçado aqui, mas vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos subir para a gente escrever uma coisinha aqui. Opa! Ó, então a gente... Quando estudou lá, quando viu a aula lá de controle, de introdução ao sistema de controle, a gente viu que um sistema de controle tem aqui o sinal de referência, que é comparado com a saída, né? Aí aqui tem um controlador, né? E o controlador, ele tem um atuador, né? Quem atua no sistema para modificar suas variáveis. E aqui tem um processo, a planta, né? É isso? E aí o controlador recebe aqui a saída, né, da planta. Entrada, saída, chama aqui, sei lá, de UTI. O controlador, ele recebe informação para a realimentação da saída, né? Mas a saída... A gente não tem ela diretamente, né? Ela é indicada, o valor da saída, por um dispositivo chamado sensor, né? Pronto, e aqui ele vai aqui para ser comparado com a referência. Então, aqui seria a saída medida, tá? Aqui seria a saída real, a saída medida. Obviamente eu quero controlar a saída real, né? E um sensor é um dispositivo
que é um sistema dinâmico também, né? Ele tem um dispositivo que transforma a grandeza aqui, né? Que pode ser velocidade, temperatura, o que seja, em um sinal elétrico, né? Para ser comparado aqui com a referência, né? Então, não tem nada que garanta que isso aqui vai ter ganho 1, né? Então, em princípio, a realimentação não seria unitária. Só que tem um probleminha, né? Tem um detalhe que é o seguinte: como é que o controlador sabe que ele está funcionando? Tá? Então, o controlador ele recebe um sinal de erro, né? Ele compara a saída medida com a referência. Né? Então, é baseado nessa saída medida aqui que o controlador atua. Então, o controlador não controla o Y. O controlador atua em função do Y medido. Então, é essa variável aqui, de fato, que é controlada. Essa daqui, a variável real, é controlada indiretamente. Mas o controlador não sabe, não mede isso daqui. A real, ele mede através do sensor. Por isso que, assim, para um bom sistema de controle, o sensor é um dispositivo crítico, né? Ele tem que estar bem calibrado para você controlar direitinho. Mas o controlador, ele só vai controlar essa variável porque é essa informação que ele dispõe. Então, na prática, ó, o seu sistema é assim, ó. Aqui o controlador, aqui o atuador, aqui a planta. E aqui eu vou redesenhar. Ó. Aqui está o sensor. E aqui o YM. Então, redesenhando o seu sistema é isso daqui, né? Então, na prática, ó, esse sistema daqui é um sistema com realimentação unitária. Tá certo? Você pode botar tudo aqui em um bolo só. Seu GDS, você pode incluir o modelo do atuador, da planta e do sensor e colocar numa coisa só. E o seu sistema vai ser um sistema com realimentação unitária. Então, não é uma simplificação. Então, quando a gente estuda aqui um sistema com realimentação unitária, não é apenas porque é mais simples. Tá? Também porque ele ocorre, né, na prática. Tá? A maioria das plantas são ou tem essa configuração. Tá certo? Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a expressão geral e vai aplicar, né, a expressão geral a esse caso particular. A função de transferência de malha fechada, G sobre 1 mais G. Então, substituindo aqui na expressão geral, eu obtenho essa expressão aqui para o erro de regime para o sistema de alimentação unitária. Então, o que é que tem de interessante nessa expressão? É que você consegue calcular esse erro em função do GDS, né? Que é a função de malha aberta, e não do GMF. Então, é uma facilidade, assim, né? Você consegue deduzir essa expressão aqui a partir da função de malha aberta sem precisar, em princípio, né? Teoricamente, a malha fechada. Infelizmente, a malha fechada vai ser precisa para esse teste daqui da estabilidade, né? Que é a malha fechada que tem que ser estável, certo? Então, o erro de regime permanente para um sistema com realimentação unitária estável, malha fechada, é dado por essa expressão, tá? Sendo que GDS é a função de malha aberta. E aí a gente vai ter expressões específicas para o degrau, para a rampa e para a parábola. Né? 1 sobre S, né? Transformada de Laplace do degrau, substituindo nessa expressão. A gente tem esse limite aqui. E aqui, quando S tende a zero, eu vou ficar com 1 sobre 1 mais o limite de G de S quando S tende a zero. Tá?
Então, essa é a expressão, e esse limite aqui a gente dá um nome diferente, chama de Kp, e Kp, tá, tem esse nome aqui, de coeficiente de erro de posição. Por que erro de posição, né? Porque isso vem de sistemas mecânicos, isso aí seria o coeficiente de erro se você estivesse controlando uma posição, né, de um sistema mecânico. Tá? E o Kp é o limite quando S tende a zero de G de S. Tá? Então a gente tem aqui essa expressão para o degrau quando o sistema é de realimentação unitária. Agora a rampa. A rampa é 1 sobre S ao quadrado, substituindo aqui. Esse S aqui corta com um dos S aqui de S ao quadrado. A gente fica com essa expressão. Quando S tende a zero, esse S aqui some e fica só SG de S aqui. Tá? 1 sobre o limite quando S tende a zero de SG de S. E esse limite aqui a gente dá o nome de KV, que é o chamado coeficiente de erro de velocidade. Por que erro de velocidade? Né? Então, se sua variável é posição, tá? Então, se a posição está numa rampa, né? Uma rampa quer dizer que é a posição que cresce linearmente. Então, significa o quê? Uma velocidade constante. Tá? Então, por isso que é o coeficiente de erro de velocidade. Então, se você está controlando velocidade, isso aqui vai dar, tá certo? O erro de velocidade. Bom, e para parábola, né, que é o outro sinal típico que a gente costuma estudar para o erro de regime. Transformar de Laplace S ao cubo, substituindo aqui. Esse S ao cubo aqui corta com um dos S aqui, com esse S daqui, né? Um dos S aqui vai ficar S ao quadrado. S ao quadrado mais S de S. Quando S tende a zero, esse aqui some. Ó, então fica 1 sobre limite S ao quadrado G de S. E esse limite a gente chama de Ka, que é o coeficiente de erro de aceleração. Né? Pela mesma razão, né? A posição crescendo aí da forma quadrática significa aceleração constante. Bom, agora vamos identificar também outras propriedades, né, bem úteis quando a gente trabalha com realimentação unitária. Essa aqui foi a expressão do erro para o degrau, né? O erro de rastreamento ao degrau, 1 sobre mais Kp e Kp limite quando S tende a zero de SG de S. Qual é a condição para que esse erro seja nulo? Para que o erro de posição seja nulo, para que o erro ao degrau seja nulo? A condição é que esse Kp seja infinito, né? Kp tem que ser infinito para esse erro ser nulo. E qual é a condição para o Kp ser infinito? Né? Esse limite aqui tem que dar infinito. Né? Para esse limite dar infinito, né, lembre que G de S é uma função de transferência. Né? Tem o numerador e o denominador. Para esse limite dar infinito, o numerador tem que dar zero. E para o numerador dar zero, quando S tende a zero, o que é que tem que ter no numerador? Tem que ter uma raiz. Numerador não, desculpe, no denominador, né? Então, repetindo aqui, para esse limite dar infinito, o denominador, desculpe, tem que tender a zero. Denominador zero, isso aqui dá infinito. O denominador, as raízes do denominador são os polos. Então, para o denominador dar zero, tem que ter um polo igual a zero em G de S. O denominador tem que ter uma raiz igual a zero, o que implica que essa função G de S tem que ter um polo igual a zero. Então, a condição para que o erro ao degrau seja zero é que G de S tem que ter ao menos um polo na origem. Que a gente diz também, né, que G de S deve ter ao menos um integrador. Qual é a relação de polo na origem com o integrador? Né? Então, a função 1 sobre S, né, você dividir por S em Laplace, significa integrar no tempo. Tá? Daí que a gente tem S no denominador, a gente diz que a gente tem um integrador. Tá certo? Então, para o erro
de regime ser nulo para uma referência do tipo constante, degrau, a função de malha aberta tem que ter pelo menos um polo na origem, certo? Então aqui também tem muita confusão. A gente tem duas funções aqui. Tem a função de malha aberta G de S e o GMF. Quem tem que ter um polo na origem é G de S, a função de malha aberta. Não é GMF, inclusive porque se GMF tiver um polo na origem, não vai ser estável. Tá? Então tem muita confusão nisso. Ó. Então tente tirar essa confusão desde o começo. Tá? Quem tem que ter um polo igual a zero é a função de malha aberta, o G de S. Se G de S não tiver polo na origem, tá certo? O GMF for estável, esse Kp vai dar um valor finito, diferente de zero. E o erro vai dar um valor finito diferente de zero. Quando isso acontece, a gente definiu isso como um sistema do tipo zero. Tá? Então, se G de S não tiver polo na origem, o sistema vai ser do tipo zero. Além disso, se G de S não tiver polo na origem, não tem. Tá? E eu coloco como sinal de referência rampa e parábola, esse erro vai dar infinito. Tá? Então, quando o erro para o degrau é finito diferente de zero, o erro para os sinais superiores, né, rampa e parábola, são infinitos. O erro de rastreamento à rampa agora, né? Então, essa é a expressão do erro, a gente deduziu, sendo que KV é dado por essa expressão. Qual vai ser agora a condição para esse erro dar zero? O KV tem que dar infinito, né? Então, o que é que tem que acontecer para o KV dar infinito? Se ele tiver um polo no denominador igual a zero, vai cortar com esse S aqui, não é suficiente. Então, G de S vai ter que ter pelo menos dois polos na origem, dois polos iguais a zero. Certo? Para o erro de velocidade ser nulo. Então veja que é mais difícil. Para o degrau basta um polo na origem, para a rampa dois polos na origem. Se G de S tiver um polo na origem, um só, né, vai cortar esse S com o S aqui do denominador, né, do polo na origem. Então isso aqui vai dar finito diferente de zero. Então esse sistema vai ser um sistema do tipo 1. Tá? Um polo na origem, sistema do tipo 1. Nesse caso, a gente já viu ó, que se tiver um polo na origem, o erro para o degrau é zero. E o erro para a parábola vai ser infinito. Tá? Então, erro para a rampa deu finito, diferente de zero. O erro para o degrau, zero. O erro para a parábola, infinito. E, finalmente, ó, o erro de rastreamento da parábola tem essa expressão. E aqui, para o erro dar zero, G de S tem que ter pelo menos 3, né, pelo mesmo raciocínio, 3 polos na origem. 3 integradores. Se ele tiver só 2, esse K vai dar um valor finito, diferente de zero. O erro vai ser finito, diferente de zero. Então, o sistema vai ser tipo 2. E, nesse caso, ó, o erro para a rampa e para o degrau, que são sinais inferiores, vão ser iguais a zero. Então, por esse raciocínio aqui, por esses resultados, parece que é interessante que G de S tenha número de polos na origem bem grande, né? Quanto mais polos na origem, melhor. Em termos, né? Na verdade, o que você ganha aqui no regime permanente, isso é uma coisa que vocês vão estudar em sistemas de controle, você perde no transitório, né? Então, se você começa a colocar muito polo na origem, o seu sistema vai tender, o sistema de malha fechada vai tender a ficar instável. Tá? Mesmo que ele não fique instável, você vai ter uma resposta lenta. Então, não é, né, já adiantando que não é uma boa ideia você colocar muito polo na origem. Certo? Muito bem. Então, aqui resumindo alguma coisa que a gente viu aqui, que é uma coisa que simplifica, para sistemas com realimentação unitária estáveis em malha fechada, botei aqui de novo, vou ser chato nisso, toda hora eu vou falar. O sistema vai ser tipo zero se tiver zero polo na origem,
em malha aberta, né, se G de S, né, que é a função de malha aberta, tiver 0 polo na origem, vai ser tipo 1 se tiver um polo na origem, e tipo 2 se tiver 2 polos na origem. Tá? Então, essa classificação fica bem fácil quando o sistema é de realimentação unitária. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aqui esse sistema, então tipicamente aqui seria a planta a controlar, veja que é um sistema instável, que tem um polo positivo, e aqui seria o controlador. Esse aqui é um controlador bem simplesinho, não é nenhum controlador conhecido, é um filtro de primeira ordem, não é nem P, nem I, nem D. Então, a gente quer calcular, tem dois parâmetros aqui, né, nesse que seria o controlador, K e A. A gente quer saber os valores para que o erro de rastreamento ao degrau seja inferior a 10%, certo? Essa aqui é a expressão do erro, 1 sobre 1 mais Kp, é o sistema com realimentação unitária, e o Kp é o limite, quando S tende a zero, dessa função toda aqui, né? Então, no esquema geral, eu coloquei aqui G de S, né? Tá? Então, o G de S é a função que tem aqui no ramo direto, né? Então, no caso aqui desse exemplo, vai ser esse produto aqui, tá? Então, Kp, limite quando S tende a zero. Aqui eu até inverti a ordem, mas não vai mudar, né? Tanto faz. 1 sobre S menos 1, K sobre S mais A. Então, quando S tende a zero, isso aqui vai dar menos K sobre A. Então, o erro é 1 sobre 1 mais isso. Isso aqui vai dar o erro. Eu quero que o erro de rastreamento ao degrau seja inferior a 10%. Então, aqui eu botei módulo do erro menor do que 0,1. Mas por que módulo? Né? 10%, 0,1. Por que módulo? Eu não falei módulo aqui no enunciado. Tá? Eu não preciso falar, porque vamos pensar o seguinte. Se eu não uso módulo e digo erro menor do que 0,1, eu vou permitir um erro negativo super grande, um erro menos 50. Tá certo? E, obviamente, isso para um problema de controle não é aceitável. Tá? Então, quando a gente fala erro inferior a 10%, implicitamente a gente assume que é em módulo, né? Então, não vai aparecer isso no enunciado. Botar aqui módulo no enunciado é uma coisa matemática e um problema de controle não se coloca. Você tem que subentender que errar para cima ou para baixo é ruim do mesmo jeito, né? Então, subentende-se que é um módulo que é menor do que 0,1. Tá? Então, coloquei aqui, ó, módulo menor do que 0,1. Então, essa é a única condição. Eu já posso dizer que é isso aqui e ir embora? Não, não é, né? O que é que está faltando, que a gente não pode nunca esquecer? A gente tem que garantir estabilidade, né? Não esqueçamos. Então, esse aqui é o sistema em malha fechada. É um sistema de segunda ordem, então, quando o polinômio característico é de segundo grau, a condição de estabilidade é mais simples, basta que todos os coeficientes tenham o mesmo sinal. No caso aqui, como esse aqui já é positivo, tem que ser tudo positivo, então A menos 1 positivo e K menos A positivo. Tá? Com esses valores, aquele módulo, olha quem era o módulo, menos A sobre K menos A, mas o A é maior que 1, vai ser positivo, e o K vai ser maior que A, vai ser positivo também. Então o módulo vai dar A sobre K menos A, isso tem que ser menor do que 0,1. Então, tá, fazendo aqui essa continha, ó, a gente conclui que o K tem que ser maior do que 11A. Então nós temos, na verdade, ó, 3 condições. Essas 3 condições aqui. A maior do que 1, K maior do que A e K maior do que 11A. Tá? Só que se K, como A é maior do que 1, se K for maior do que 11A, ele já vai ser maior do que A. Então, no final das contas, ó, essas são as condições para o erro ser menor do que 0,1. Pronto, aqui eu fiz a simulação. A igual a 2, K igual a 23, que satisfazem, né, aquelas condições. Os polos de malha fechada, nesse caso, são
só por curiosidade, 0,5 mais ou menos J 4,5. E o coeficiente de amortecimento, o QSI, 0,11, né? O QSI muito baixo, por isso que deu aqui um overshoot de bem grande, né? Mais de 80%. E aqui, ó, a indicaçãozinha do... Quase não dá para ver que tem erro, né? Porque aqui, ó, é 1. Na verdade, dá para ver. Aqui não diz o erro, aqui diz o valor final. Ó. O valor final é 1,1. Tá certo? E o sinal de referência era 1, né? Era o degrau unitário. Então aqui daria 10%, né? Exato, 10%. Mas é porque aqui esse valor aqui, o software, né, apresentou o valor arredondado, tá certo? Se você for calcular mesmo, isso aqui dá 1,09, blá, 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 blá. Tá? Então, vocês podem calcular depois exatamente, vocês vão ver que vai dar um pouquinho menor do que 1,1. Tá? Que seria os abaixo de 10%. Muito bem, então, o que a gente viu, né, até agora era o erro, que chamei erro de rastreamento, a gente indica a referência e tá, a gente vê a saída, a diferença entre a saída e a entrada. Só que tem outro fator que pode causar esse erro de regime, né, que são perturbações. Né? Perturbações, elas podem, por exemplo, né, você está controlando um leitor, a velocidade de um leitor de CD-ROM, né? Então, o leitor de CD-ROM é uma mesa giratória, tá? Um motor que gira, tá? E para a leitura ser correta, essa mesa tem que girar numa determinada velocidade, né? Então, você tem que controlar essa velocidade. Aí, digamos que você comprou um CD, sei lá, meio pirata aí, foi fabricado não sei aonde, e ele tem um peso diferente, alguma coisa diferente, e aí ele vai alterar a velocidade, né? Então isso você poderia considerar como uma perturbação da situação nominal. Outra situação, você está controlando, você tem lá uma antena que está captando sinais de satélite, fica lá num morro, num lugar alto, e tem muito vento. Aí você pode ter um vento soprando constantemente, tentando tirar a sua antena da posição. Então isso é uma perturbação do tipo, se for um vento constante, seria um vento de velocidade constante, seria uma perturbação do tipo rampa. É isso? Então, todo sistema está sujeito a perturbação e elas podem causar um erro de regime, né? Então, lidar com a perturbação, né? Com o erro devido à perturbação, a gente chama de problema regulador, né? Então, o problema regulador, o seu sistema está operando num ponto de operação, né? E alguma coisa ele tira desse ponto de operação. Essa alguma coisa, no caso, seria a perturbação. Então, o problema regulador é você projetar o controlador para ele rejeitar essa perturbação ou atenuar seus efeitos. Certo? Então, um sistema excitado, a resposta de um sistema linear excitado pelo sinal de referência, sempre vai ter, né, o sinal de referência. E por uma perturbação tem essa resposta aqui, né? Então, y GMF vezes R, GWMF vezes W. Então, GMF é a função de transferência de R para Y, considerando W igual a zero, e o GW é a função de transferência de W para Y, considerando R igual a zero. Então, esse aqui é o princípio da superposição aplicada a sistemas lineares, né? Então, a gente pode calcular a resposta dessa forma. Tá? Então, isso daí. Então, agora eu vou fazer aquela mesma dedução que eu fiz para sistemas
sem perturbação, né? Vou fazer para sistema com perturbação. Então, o erro é R menos Y, R menos... Então, aqui é a expressão do Y, né? A parcela referente a parcela relativa à referência, a parcela relativa à perturbação. O R eu coloco em evidência e eu vou ter essa expressão. Ó. Essa primeira expressão, que eu estou chamando de R de S, foi a que a gente estudou até agora, sem a perturbação. Então, a gente não vai estudar de novo isso aqui. A gente já sabe calcular tudo em relação a isso. Tá? E essa é a parcela que a gente vai estudar agora. Isso aqui é a parcela do erro devido à perturbação. Muito bem. Então, a expressão geral do erro de regime é o limite, quando S tende a zero, de S vezes isso. Teorema do valor final, desde que, então atenção agora, o sistema seja estável. Mas quem é que tem que ser estável? Agora a gente tem duas funções de transferência, GMF e GWMF. Todas as duas têm que ser estáveis, certo? Vivo estável. Tá? Então essa é a expressão geral. Isso aqui a gente já sabe calcular, não vamos voltar a isso, a gente vai calcular isso aqui. Ó. Então quem é essa expressão aqui? S é W de S. W de S essa expressão aqui. Então o erro de regime, que eu chamei de EWSS devido à perturbação, é o limite quando S tende a zero disso daqui, pelo teorema do valor final. Então essa aqui é a expressão do erro relativo à perturbação. Então, como é que a gente calcula? Separado, tá? Então a gente tem uma parcela do erro relativo ao sinal de referência e a outra à perturbação. Então a gente calcula os dois separadamente, porque esses sinais são independentes, né? Então não tem sentido calcular juntos, são sinais independentes. Então a gente calcula o erro de uma parcela do erro relativa à referência e outra relativa à perturbação, e o erro total é a soma dos dois. Tá? Aqui um exemplo. Então a gente tem aqui um sistema, aqui o sinal de referência, aqui o sinal de perturbação. Tá? Aqui seria, em princípio, controlador. Isso aqui também não é nenhum controlador típico. Tá? Aqui seria a planta, né? Aqui a planta seria só um integrador. Então eu quero achar os valores desse ganho para que o erro de regime seja inferior a 1, quando a referência, o sinal de referência é um degrau unitário, e quando a perturbação é uma parábola unitária. Então seria um vento com aceleração constante, né, cara? Um vento, não existe isso, né? Um vento com aceleração constante, com velocidade constante, uma aceleração constante quer dizer que a velocidade do vento cresce linearmente. Não seria um sinal, uma perturbação típica, né? Nesse caso. Então, eu quero achar o K para ocorrer essas duas coisas. Antes de eu passar para o outro slide, então a gente vai calcular duas parcelas do erro, né? Duas parcelas do erro. A parcela relativa à referência e a parcela relativa à perturbação. A parcela relativa à referência a gente já sabe calcular. Então, esse sistema daqui é um sistema com realimentação unitária. Não é isso? E, esquecendo o W, né? Estou calculando o erro relativo a R. É um sistema de realimentação unitária e a função de transferência aqui do ramo direto tem, não é só um, tem 3 polos na origem. Tá? Então, se esse sistema em malha fechada aqui for estável, o erro, a parcela relativa à referência do erro vai ser igual a zero. Né? Para ser zero, a gente viu que bastaria ter um polo na origem. Aqui tem 3, tem mais de 1. Tá? Então essa parcela do erro relativa à referência, pelo que nós vimos, sem cálculo nenhum, vai ser zero desde que, claro, o sistema de malha fechada seja estável. A gente não pode esquecer de verificar isso. Tá certo? Então vamos lá. Esse aqui é o GMF, Y sobre R, já calculei, é simples, né? Ramo direto dividido por 1 mais o ganho de malha, que é o próprio ganho direto, porque a realimentação é unitária. E o W, como é que eu calculo, né? A sua transferência de W para Y. Vamos usar Mason, né? Vamos usar Mason. Então a gente vai considerar o R igual a zero.
Então, mesmo é o quê? É o ganho do caminho direto, que é 1 sobre S, dividido por 1 mais o determinante do diagrama. O determinante do diagrama ó, é 1 mais o laço, só tem um laço. Então vai ser 1 menos o ganho do laço. Veja que aqui é negativo. Então vai ficar 1 mais esse produto. Tá? Então esse laço toca no caminho direto, então o delta do caminho direto vai ser 1. Então a função de transferência de W para Y vai ser 1 sobre S dividido por 1 mais esse produto. Que é isso que está escrito aqui. Tá? Pronto, fazendo essa conta, essa é a função GWMF. Tá? Então aqui estão as duas funções de transferência. Todas essas duas funções têm que ser estáveis. Mas aqui, se a gente analisar, a gente vê que o denominador é igual das duas. O polinômio característico é igual. Então os polos vão ser iguais, então basta eu fazer um teste aqui, né? Certo? Para um dos polinômios, já que eles são iguais. É um polinômio de terceiro grau, então eu tenho que usar a tabela de Routh-Hurwitz para testar a estabilidade. Tá? Não vou fazer aqui, né? Isso foi o objeto de uma aula anterior. Vocês fazem depois para conferir. Vocês, fazendo isso, vocês vão descobrir que para ser estável, K tem que ser maior do que 2/3. Como eu já comentei, o erro de referência ao degrau, parcela relativa à referência é 0, que é um sistema com realimentação unitária, e a função de malha aberta tem 3 polos na origem, quando bastaria 1. Agora o erro para perturbação. Então aqui a expressão é essa aqui, ela é diferente da expressão do erro para referência. A expressão é diferente, tá? Então não é igual a do erro da referência. Essa daqui, menos limite quando S tende a 0, né? GWMF vezes W, que a gente deduziu alguns slides para trás. Menos limite S, aqui eu substituo GW. Tá? E a perturbação no enunciado era do tipo parábola, né? Então, 1 sobre S ao cubo. Então, veja que esse S ao quadrado com esse S vai dar S ao cubo no numerador. Aqui vai ter S ao cubo no denominador, que vai cortar. Então, esse limite vai dar 1 sobre 2K. Aqui, né, e tem esse menos 1 sobre 2K. Então, esse é o erro relativo à perturbação. Então, o erro total é a soma das duas parcelas. Esse daqui é 0, a gente viu. E é WSS menos 1 sobre 2K. Então, o erro total é menos 1 sobre 2K. Eu quero que esse erro seja menor do que 1. Valor absoluto, né? Não foi porcentagem. Aí, de novo, eu não falei que era o módulo do erro, mas erro menor do que 1 em módulo, né? Então, o módulo disso aqui, ó, como K é positivo para a estabilidade, o módulo vai dar 1 sobre 2K. 1 sobre 2K tem que ser menor que 1, então K tem que ser maior que meio, a partir dessa condição aqui. E K maior do que 2/3, a condição de estabilidade. Então, as duas condições têm que ser satisfeitas, mas se essa daqui for satisfeita, K maior do que 2/3, essa daqui também vai ser. Tá? Então, a faixa desejada é K maior do que 2/3. Então, a gente vê aqui a importância de não esquecer de analisar a estabilidade. Se a gente tivesse esquecido, a solução daria K maior do que meio, e está errado. Está errado, porque se o K for maior do que meio, mas for menor do que 2/3, o sistema é instável, o erro de regimes, o erro seria infinito, né? Tá certo? Então, nunca esquecer de verificar a estabilidade. Sistemas de tempo discreto. Praticamente é uma extensão de tudo que a gente viu, então vou passar rápido, vou ressaltar só as diferenças. Então, que agora é tudo em Z, né, as funções de transferência, e no tempo em K, o erro é limite quando K tende a infinito de E de K. Então, a principal diferença é essa aqui, ó, o teorema do valor final em Z é diferente do teorema do valor final em S. Então, o limite quando K tende a infinito de E de K é o limite quando Z tende a 1, Z menos 1 sobre Z. Então,
Em Laplace, S tende a 0, em Z, Z tende a 1. Desde que, isso não muda, tá? A função transferência de malha fechada seja bibustável. Tá? Então, se a gente fizer o mesmo desenvolvimento que fez no caso contínuo, mas aplicando o término do valor final discreto, a gente chega nessa expressão geral aqui do erro. Tá? Limite quando Z tende a 1, Z menos 1 sobre Z, 1 menos GMF de Z, R de Z. Sinais de referência típicos, degrau unitário, tá? Em Z, agora é assim, né? A rampa unitária discreta, né? É multiplicada por T, T é o período de amostragem, né? Então, em um período de amostragem igual a T, né? A saída de uma rampa contínua seria T vezes K, então por isso que é TK. E a transformada Z tem essa expressão aqui. A parábola unitária, ela é assim em K, e a transformada Z é um pouquinho mais complicada, né? Tá certo? A classificação do sistema em função dos erros de regime tipo 0, 1 e 2, etc. é idêntica ao caso contínuo. E tá, a gente, analisando agora o ganho estático, né? Em Z, né? O ganho estático a gente analisa em relação a um sinal de referência constante, que é um degrau, R de Z igual a Z menos 1. Então, quando a gente substitui aqui na expressão, ó, veja que essa expressão aqui cancela com essa, ó, e o erro vai ficar 1 menos GMF de 1. Então, o ganho estático em Z não é GMF de 0, como no caso contínuo, é GMF de 1. Tá? Então, isso também não pode esquecer. Essa é outra diferença do discreto em relação ao contínuo. Tá? O ganho estático discreto é o GMF de 1 e não de 0. Com realimentação unitária, a gente também vai ter expressões semelhantes, né? Então, vou passar rápido aqui, porque é só um desenvolvimento matemático trivial, né? E semelhante ao que a gente fez no caso contínuo. Então, a expressão do erro para o degrau, né? Ela fica bem semelhante, na verdade igual à do caso discreto, só que o Kp, tá? Que aqui eu coloquei um D para diferenciar, que é o Kp discreto, que é o coeficiente do erro de posição. Não é o limite quando Z tende a 0, é o limite quando Z tende a 1. Né? No caso contínuo, é o limite quando G tendia a 0, quando S tendia a 0. No caso da rampa, tem esse T aqui, né, que é o período de amostragem que aparece. A expressão, a fórmula, né, do erro é 1 sobre Kv também, KVD discreto, só que o Kv discreto aí é diferente, né? No caso de S, era o limite quando S tendia a 0 de S e G de S, aqui é Z tendendo a 1 de Z menos 1 G de Z. Tá? Então é só lembrar, né, que o que no contínuo é S tendendo a 0, no discreto é Z tendendo a 1. E a mesma coisa para o erro da parábola, né? Então esse aqui é o coeficiente de erro de aceleração no caso discreto. Aquelas relações, né, de quando é que o que é que precisa para um erro ser 0 quando é um degrau. No caso contínuo, precisaria ter um polo na origem. No caso discreto, seria o quê? Polo igual a 1, né? Então, que no contínuo é polo na origem e discreto é polo igual a 1. Então, o integrador, no caso discreto, é o polo igual a 1, né? O integrar integrar em discreto, na verdade, você não pode nem integrar, né? A integral não existe para sinais de tempo discreto, né? A operação a gente chama de acumulação, né? Então, esse integrador está aqui como uma extensão do caso contínuo, né? E numa perspectiva de que a gente está tratando de sistema de controle e a gente vai implementar um integrador discreto, tá? Então, o integrador discreto seria o acumulador, tá? E
corresponderia em Z a ter um polo igual a 1. Tá? Então, aquelas mesmas coisas que a gente deduziu no contínuo, para polos iguais a 0, no discreto a gente vai deduzir para polos iguais a 1. Tá? Então, para o erro a rampa ser 0, tem que ter 2 polos iguais a 1. E para o erro a parábola ser 0, pelo menos 3 polos iguais a 1. Estou passando rápido porque as conclusões são idênticas às do caso contínuo. E também o mesmo desenvolvimento, eu não vou fazer aqui, mas o mesmo desenvolvimento que fizemos para a perturbação, erro devido à perturbação no caso contínuo, pode ser feito para o caso discreto, com a diferença da aplicação do teorema do valor final, que é diferente no caso discreto. Tá? Então, também aqui, conclusões iguais, sistema tipo 0 tem 0 polos iguais a 1, tipo 1 tem um polo igual a 1, etc. Então é isso, com isso nós terminamos essa videoaula, que é a última videoaula desse curso. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.